O grito da nossa independência cristã, não é a independência do Brasil. Além, ou melhor, do que termos o grito da independência da nossa nação, é ter o grito, o brado da independência que destaca o nosso destino, para onde estamos indo, da pátria terrena. A Bíblia também fala da pátria celestial, viu, Felipe? Ou eterna, a pátria celestial. Há uma pátria. Mas essa semana, estudando o texto de João, capítulo 8, para a mensagem hoje à noite, não vou falar sobre esse versículo, mas do âmbito muito íntimo do coração do Senhor Jesus, no envolvimento do seu ministério, conversando com os fariseus e uma multidão ali em Jerusalém, ele destacou algo muito importante, que leva-nos a pensar também se para nós tal verdade não se fundamenta numa realidade. No verso 29 ele diz: e aquele que me enviou está comigo. Tudo bem, é um fato. Mas a segunda sentença que ele coloca aqui: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aquele que me enviou está comigo. Eu desfruto, usufruo da sua presença. Certo estou, e destaco, ele não tem me deixado só. Jamais. Em todo o ministério do Senhor Jesus, o Pai estava com ele, não havia deixado-o, senão no momento ele expressou, no único momento, o abandono do Pai. Eli, Eli, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? E este único momento registrado nos evangelhos foi o momento em que ele estava tendo tomado os nossos pecados sobre ele. Ele estava na cruz, sendo o cordeiro oferecido. Que momento triste, crucial para o Senhor Jesus. Mas em todo o ministério dele, onde ele ia, onde ele estava e com quem ele estava, o Pai está comigo. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Eu faço o que lhe agrada. Vamos lá então, no texto de João capítulo 8, eu marquei na nossa leitura na live a partir do verso 31, mas eu vou ler o verso 30 também. Eu fui impressionado a começar no 30 e ir até o 36. O título da mensagem já é conhecido de vocês, já está na divulgação aí por vários dias, até confunde-se com o grito da independência do Brasil, mas é o grito da nossa independência. A exemplo da independência do Brasil, que teve um brado, teve um grito, a nossa independência também teve um brado, teve um grito. Evidentemente, não está aqui no texto de João capítulo 8, esse grito da nossa independência está reservado para você daqui a pouquinho conhecê-lo, tá bom? Coloquemos-nos em pé. Você pode, por gentileza, se colocar em pé. Você tem uma vantagem em relação a mim, você vai logo sentar-se, e eu vou ficar em pé aqui o tempo todo, mas eu não gosto de pregar sentado. Eu acho horrível pregar sentado, não consigo. Jesus conseguia, né? Tinha essa habilidade. Vamos lá então, comigo? João, Evangelho capítulo 8, a partir do verso 30 ao 36.
Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Que bom, que coisas a respeito dele ser a luz do mundo e toda uma colocação de ensinos a respeito da importância de crer em Jesus. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, todos os anos, quando alcançamos o mês de setembro, a nossa nação, o país Brasil, país que o Senhor certamente, em demonstração de tão grande amor, tem investido ao longo dos anos, homens e mulheres missionários, que vieram para esse país, trazer para os brasileiros a proclamação das boas novas de Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor tem investido em favor do Brasil e o quanto o Senhor tem levantado aqui e acolá homens, mulheres, brasileiros, que também, em favor das almas perdidas, têm ido ao campo missionário, fora deste país, fora do seu torrão pátrio, anunciar Jesus Cristo. A exemplo do missionário Júlio, que esteve pregando conosco e trabalha no continente africano. Há brasileiros em tantos outros lugares, levando a mensagem de salvação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nessa semana do mês de setembro, o Brasil comemorou 200 anos da sua independência. Mas quanto nós poderíamos celebrar da independência, da nossa independência cristã, daqueles que têm vindo a experimentar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos são aqueles que vieram ao conhecimento de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e foram libertos do pior tipo de escravidão, a escravidão do pecado e a sujeição a Satanás? Oramos hoje à noite. Cuide, ó Deus, de cada um aqui, desse nosso tempo. Me capacite, use-me, ó Deus, nos dê a graça do Senhor e a obra da misericórdia. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. 200 anos se passaram daquele 7 de setembro de 1822, o chamado grito ouvido do Ipiranga, em São Paulo, as chamadas margens plácidas, serenas, calmas. É a expressão da frase do imperador Dom Pedro I, marcando o início da história do nosso país, aquela frase que até hoje está ecoando no coração dos brasileiros.
independência ou morte. Ou seja, traduzo para você: independência, custe o que custar. Esse é o sentido. Vemos no decorrer de toda a história o ser humano tentando adquirir independência. Como que esse assunto mexe com o ser humano? Basta você observar uma criança. Na medida que ela vai crescendo e tendo uma compreensão, ela já começa a aspirar: quando eu for grande, quando eu chegar aos 18 anos, quando eu atingir a maioridade. Você encontra um adolescente, que não é tão adolescente, mas já está tornando-se um jovem, 16 anos, os meus 18 anos está chegando. Claro, maior empolgação do que eu tenho para chegar aos 60, tal pessoa tem. Eu para os 60, para o preferencial, né? A pessoa tem 18 anos, maioridade. Independência, tirar a habilitação, fazer habilitação, poder dirigir, não é, Ernesto? Eu conheci o Ernesto quando ele era um garotinho de 7 anos, e eu o vi com o seu pai o levando para a escola de manhã. Você lembra dessa fase, não lembra? O pai dele ia levando-o para a escola. Eu também levei minhas filhas para a escola, e acompanhando, perigoso ir sozinho. É uma criança, é dependente dos pais ou responsáveis. Acontece alguma coisa na escola, você acha que professores ou diretores vão resolver isso com a criança? Não, chama-se o pai ou responsável. Eu me lembro do Ernesto com o pai dele, aquele garotinho, menor do que a irmã, baixinho. A irmã era mais altinha do que ele. Agora ele inverteu, não é, Ernesto? Agora ele inverteu. Ele passou a irmã e já está com 21, a maioridade. 21 anos, está na maioridade, independente. Todo decorrer da história, o ser humano tentando adquirir a sua independência. E alguém tem dito que o grito de independência é uma voz, e a pessoa adjetivou essa voz. O que é adjetivar? É dar qualidade para essa voz que a pessoa diz que é o grito da independência. É uma voz suave, é uma voz bela. E essa voz suave e bela, que para essa pessoa foi a definição que ela deu para o grito da independência, essa voz suave e bela traz uma sensação, provoca uma sensação de liberdade, força, responsabilidade e até de controle. Grito da independência. A palavra independente, o dicionário define independente. Eu não sei você, mas eu cresci muito com essa palavra independente na minha cabeça. Todo dia, em algum lugar que eu passava, era rádio independente. Eu até fui conhecer a rádio independente quando eu era garoto, aos 12 anos. Eu ia para o estúdio lá, tinha um local que você ficava ali no estúdio, próximo ao estúdio. Eu frequentava a rádio independente. E me confundia muito quando vinha a época da festa do peão, porque era os independentes. Eu falava, gente, será que é o pessoal da rádio que patrocina, que promove essa chamada festa do peão? Eu não entendia, independente, os independentes. Independente, define o dicionário, não dependente. Livre, não sujeito a controles externos, não subordinado, controlado, aquele capaz de governar a si mesmo, soberano, não condicionado. Deus é o único ser
de quem essas coisas podem ser ditas em sentido absoluto. Ninguém entre os humanos, com exceção de Deus, tem isso em sentido absoluto. Deus é um ser independente. Amém? Por isso nós o mencionamos, o destacamos como o Deus soberano. Controle, poder absoluto sobre tudo e sobre todos. O grito do Ipiranga, que declarou a independência ou morte para o Brasil, esse grito declarou independência ou morte para o Brasil. Mas infelizmente, nesse clamor da nação, em seu nascimento, o eco da última palavra, morte, tem prevalecido. Rapidamente, abra comigo o texto de Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 8. Gênesis 3, de 1 a 8. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Antes, porém, eu preciso marcar o meu texto de João 8 aqui, e indo a Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 8. Este texto é o texto que leva-nos a compreender porque o ser humano tem a vida do tipo que é, da forma como as coisas são. Eu vou ler esse texto até o versículo 8. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Saber o bem e o mal envolvia aqui um grau de conhecimento, ciência. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, será que ela teve alguma dúvida? Não. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Quando o homem e a mulher tentaram andar sozinhos, sendo independentes de Deus, eles caíram, e veio a morte sobre a humanidade. No texto de Gênesis, no procedimento desobediente de Adão e Eva, o pecado veio sobre a humanidade. Como por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos capítulo 3, verso 12, confirma aí para mim. É 5,12, perdão. Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado não somente separa, mas escraviza. O pecado não somente nos afasta de Deus, mas também nos mantém cativos. O pecado
é mais do que um hábito ou uma atitude visível. O pecado revela uma profunda e arraigada corrupção interna. Ou seja, os pecados que cometemos são, na verdade, manifestações exteriores e visíveis de uma enfermidade interior e invisível. São os sintomas de uma doença moral do interior do homem. É de dentro para fora o agir do pecado. Vamos comigo lá em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versos 21 até o verso 23. Palavras do Senhor Jesus, mostrando o que há no interior, no coração do ser humano, por causa do pecado de Adão e Eva que veio sobre a humanidade. Esse pecado que não apenas separa, mas também escraviza. Marcos capítulo 7. Deixa eu virar as páginas da minha Bíblia aqui. Está lá comigo? 21. Aqui o contexto era comer sem lavar as mãos. Não é que Jesus não lavava as mãos, irmãos, mas ele não seguiu o requisito que os legalistas tinham colocado. Tanto a medida de água, tanto o procedimento tinha que ser numa norma humana deles. Não é que ele comia com a mão suja. Ele não seguiu o normativo que eles estabeleceram, que era o chamado preceito de homens. E ele então mostrou que aquilo que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O verso 20 ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Alguém passou aqui? Quem que passou aqui agora? Confere para mim, Felipe, por gentileza. Alguém passou daqui para lá. Só confere. Os homicídios, os furtos, a avareza. Olha a lista que Jesus coloca, destaca, de coisas que vêm do interior para o exterior. Já está lá. Há uma corrupção interna. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, vem do interior para o exterior. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. No Velho Testamento, foi Jeremias o profeta, no seu livro de profecia, no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração e perverso, corrupto, quem o conhecerá? É o coração, é o interior. O pecado revela uma profunda e arraigada corrupção interior. É lá que precisa ser tratado. É a causa e não o efeito que tem que ser tratado. Por isso Provérbios, se não for 4:25, pois o Rafael confere ali para mim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o Senhor Jesus mesmo foi quem destacou: da abundância do coração fala a boca. Vai falar do que está cheio. Aí você vai conversando com as pessoas, você vai tendo uma ideia. Tem gente que faz leitura dos outros, não é? Tem gente que faz leitura de gestos, postura, tem uma leitura para isso. Quando você conversa com a pessoa, você tem uma ideia como está o coração daquela pessoa. Aí você talvez tenha uma noção que está cheio de ódio, de amargura, de rancor. É lá dentro, é no interior que tem todo este lugar interno que vem para o externo. E como
O pecado é a corrupção interna da natureza humana. O que ele faz comigo e com você? O que ele faz com o ser humano? Ele escraviza. Ele nos mantém escravizados. Não são alguns atos ou hábitos que nos escravizam, mas a infecção maligna de onde eles procedem. Tanto é que o apóstolo Paulo e outros textos da palavra de Deus, e mesmo aqui em João capítulo 8, o indivíduo é mostrado como escravo. A palavra servo é escravo, escravo do pecado. Mas a pessoa não quer, ele não vai nem gostar dessa menção. Eu sou escravo do pecado. O que é isso? Escravo do pecado, servo do pecado. Por que Jesus provocou a indignação de certos fariseus? Ele provocou a indignação. Vamos lá para João 8. Perceber Jesus provocando a indignação de certos fariseus. Quando ele disse assim, presta atenção, verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. No que ele disse isso, ele provocou a indignação de certos fariseus, e esses fariseus retrucaram as palavras do Senhor Jesus no verso 33. Eles responderam: ei, peraí, Jesus, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Nem na cabeça deles passou a época do Egito, quando ficaram escravos lá, nem passou a época do exílio babilônico, 70 anos de exílio. Eles entendem muito bem a colocação de Jesus. Jesus respondeu o seguinte no versículo 34: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Entendeu? Eles eram servos do pecado, eram escravos do pecado. Todos nós, de uma certa maneira, temos ideais elevados. Imagina o apóstolo Pedro, quanto ideal elevado ele tinha. Ele tinha até um ideal tão elevado que ele falou assim: Senhor, contigo estou pronto para ir até a morte. É um ideal elevado. Mas, ainda que tenhamos ideais elevados, nós temos uma vontade fraca. Queremos viver uma vida abnegada, desprendida, sem reservas, mas nos encontramos, nos achamos acorrentados ao nosso egoísmo. Ainda que venhamos dizer que estamos experimentando uma vida de liberdade, estamos certos e cientes que, na realidade, somos escravos, principalmente fora do conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, e de viver uma vida que agrada ao Senhor. A humanidade, ela sempre procurou por liberdade. Tanto é que liberdade, sem sombra de dúvida, está no centro das aspirações do ser humano. É algo vital. O ser humano considera a liberdade como algo vital, eu e você. Mas apesar da liberdade ser vital para a humanidade, essa mesma humanidade tem sido vítima de algum tipo de prisão. As cadeias, a escravidão,
você muito bem conhece, na história, autoritarismo político, exploração sexual, limitação dos direitos fundamentais, dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, ansiedade, angústia, as fobias, o medo e outros tipos de transtornos físicos ou psicológicos. Qual é a maior prisão do mundo? Qual é a maior prisão do mundo? Aquela que te aprisiona por dentro ou aquela que te aprisiona por fora? Sem sombra de dúvida, a maior prisão do mundo é aquela prisão que aprisiona a sua alma. Você pode perder dinheiro, fama, emprego, romper um relacionamento e ainda assim preservar a sua capacidade de lutar e novamente recomeçar. Todavia, se você perder a liberdade da sua alma, o mundo se tornará pequeno demais, porque você estará algemado pelo sentimento de vergonha, culpa e de incapacidade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas também ele disse: todo o que comete pecado é servo, escravo do pecado. Ainda bem que ele não parou aqui. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que aconteceu há mais de 2000 anos passados? Um brado mais retumbante, que retumbou, que repercutiu, que ecoou mais forte do que o brado do Ipiranga. Este brado não foi às margens do Ipiranga, e nem muito menos na colina do Ipiranga, e nem foi na mesma época, foi bem antes, há mais de 2000 anos atrás. Este brado retumbante às margens do Monte Calvário era a declaração de Jesus em João 19:30. Este é o brado, o grito da nossa independência. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Dentre os momentos que Jesus, das 7 vezes que ele falou na cruz do Calvário, no derradeiro momento, antes de render o Espírito a Deus, ele deu o brado da nossa independência. Ele disse: qual é o brado da nossa independência? Que Jesus bradou na cruz do Calvário: isso está consumado. Este é o brado da nossa independência. Eu estava contando pela manhã para os irmãos, uma colega de trabalho. Eu comecei a estudar sobre a independência nossa independência na quarta, e na quinta-feira eu fiz uma pergunta para essa nossa colega de trabalho. Ela é uma prestimável serva do Senhor Deus. O que o Senhor, por misericórdia e graça, tem feito na vida da nossa colega Sueli é incrível. Eu falei: Sueli, você sabe qual é o brado, aliás, o grito da nossa independência? Poderia ser o brado também.
E ela começou a trazer várias respostas. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu, não. E ela, da quinta, veio para a sexta. Eu falei, se você olhar na pesquisa no Google, você vai encontrar um texto da Bíblia, que tem o brado da nossa liberdade, o grito da nossa independência. E ela disse assim, eu não vou olhar. E ela começou a orar, Deus, fala para mim qual é o grito da nossa independência. E de repente vem ela correndo lá, já sei. E quando ela falou, quase que eu saltei também. Ah, você acertou. Ela disse, Deus me revelou. Eu fui lá e disse para ela assim, não, Deus te iluminou. O Espírito Santo te iluminou. Já está revelado, está na palavra aqui. Está na palavra. Amém, glória a Deus. Este livro do Senhor Deus é o livro da palavra inspirada e revelada. E para nós agora, o Espírito Santo tem de Gênesis a Apocalipse muito trabalho de iluminação, para trazer a compreensão de que necessitamos. Então, o grito da nossa independência. Depois ela ficava assim, qual que é mesmo a pergunta? Ela ia perguntar para alguém, qual que é mesmo a pergunta? Qual é o grito da nossa independência? Aí eu coloquei lá no nosso story, o grito da nossa independência. Mas veja bem, eu não coloquei a bandeira do Brasil, você percebeu isso? A minha filha Estela, quando viu aquela bandeira, falou, pai, está parecendo a bandeira da Argentina. Eu falei, pergunta para sua mãe, que ela sabe que bandeira que é essa. Está faltando aqui na nossa igreja, precisamos trazer essa bandeira para cá. Na outra igreja que eu estava, eram duas bandeiras colocadas à frente, a bandeira do Brasil e a bandeira cristã. A bandeira cristã, a nossa bandeira, aquela bandeira branquinha e tem aquele símbolo que eu coloquei lá. Vamos colocar na capa do thumbnail, que fala? Thumbnail, tá, que vai do vídeo do YouTube. Nós vamos colocar essa bandeira da nossa independência. E quando Jesus Cristo disse, está consumado, declaração de que a independência da humanidade havia se tornado uma realidade, um marco. E quem que é o nosso libertador? Quem deu o brado? Foi Jesus. Muito antes do brado do imperador Dom Pedro I. E só Jesus tem autoridade e poder para perdoar pecados e para libertar-nos. Se pois o Filho vos libertar, e Ele liberta, verdadeiramente sereis livres. Escravo do pecado. Quando eu era adolescente, nos primeiros dias da minha conversão, eu estava até relembrando isso essa semana, e até pensei, Deus, me dá a condição de lembrar disso quando eu estiver pregando. Na nossa igreja, eu com 12 anos, 13, desenvolvendo a vida cristã, e a gente tinha o culto de quarta-feira de oração, e a igreja ficava, era uma igreja pequenininha, e ficava próximo a um bar. Então não era muito estranho que alguém vindo do bar, que havia bebido para alegrar-se, depois não se alegrou, e a tristeza bateu, o desespero, a amargura, e ele então, essa pessoa entrou na igreja, no meio do culto. E o culto de quarta-feira era um culto que depois nós nos separávamos, ajoelhávamos, e alguns irmãos oravam. E eu me lembro perfeitamente, como hoje, aquele senhor por nome Gessé, entrando na igreja, todo mundo ajoelhado, ele também num lugar ajoelhou-se, bêbado, estava na embriaguez, e ele, ouvindo a oração das irmãs, eram mulheres orando, e ele então, no desespero do ardor do seu ser, eu percebi que ele estava muito mal por causa da bebida, e naquele lugar que ele estava, ele começou a dizer, Deus,
essa pinguinha, e como ele tinha a dificuldade para, já viu como uma pessoa quando está bêbada ele repetia, ele tentava achar a próxima frase e não conseguia, ele ficava na anterior, e a pinguinha, e eu e o Newton, no lugar que a gente estava, a gente tentava segurar para não rir, da situação que ele estava provocando no ambiente, e a pinguinha, até hoje eu lembro de dizer, a pinguinha. O fato é que, eu não me lembro de tomando uma decisão em Cristo, mas a última vez que eu vi aquele homem entre nós na igreja, ele veio para um jantar, véspera de Natal, e esse jantar foi na casa, se eu não esteja enganado, foi na casa do pastor, e eu lembro a imagem daquele senhor, em estado sóbrio, participando conosco, algo havia acontecido na vida dele. Anos atrás eu ouvi de um pastor dizendo o quanto que o pecado escraviza, é um cruel senhor. Um bêbado vinha empurrando a bicicleta, mas não é ele que segurava a bicicleta, é a bicicleta que segurava ele. Se tirasse a bicicleta, ele tombava, ele caía. Escravo. O pecado é um cruel senhor. Por isso que na epístola aos Romanos, no capítulo 6, Paulo destaca: e libertados do pecado, da servidão do pecado, porque a quem você apresenta como servo para lhe servir, sois servos, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. Então, anteriormente ao meu conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, e clamando perdão de Deus sobre mim, sobre essa natureza minha pecaminosa, eu era escravo, o pecado era um cruel senhor, e eu fui libertado do poder do pecado. Já é um grande passo, irmãos, embora não fomos ainda libertos da presença do pecado. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. O lugar que estivermos com Jesus é um lugar que não vai haver a presença do pecado. Então nós teremos um corpo incorruptível como o corpo dele. Não estamos mais, por estar em Cristo, debaixo do domínio do pecado, mas ainda assim pecamos. E se você, que Paulo chama o viver daquele que está no pecado, a carne, a ação da carne, e a carne tem as suas obras. Eu nem vou ler para você agora Gálatas 5:19, mas lá está escrito as obras da carne, está enumerado, ação pecaminosa. Todos que estão na carne não herdarão o reino de Deus. Então, entenda, o homem e mulher de Deus, ele tem um andar que vai para o andar no Espírito, ele tem prazer em agradar a Deus. Eu sou alguém orientado, e já que estou em Cristo, eu vim para Cristo, correndo do pecado. Enquanto alguns estão correndo para o pecado, vindo a Cristo, você vem correndo do pecado, fugindo, buscando a libertação desse cruel Senhor. Por isso que a nossa independência, ela foi consumada, comprado, está consumado. Ali estava Jesus, o Rei Salvador, derramando seu precioso sangue, para que pudéssemos herdar a libertação da escravidão do pecado e declarar nossa independência de Satanás, porque além de ser escravo do pecado, Satanás encontra nisso um excelente aliado. Você vai ser escravo de Satanás, marionete nas mãos ou no agir do inimigo. E ele vem para matar, roubar e destruir. Não é amigo de ninguém, é inimigo, sagaz enganador, antiga serpente, o acusador, conforme Apocalipse o descreve. E hoje, sempre no hoje do tempo da nossa vida, há a oportunidade de pessoas
receberem a libertação do engano, do pecado, da mentira e de Satanás. Serem libertos. Precisamos declarar, se ainda não o fizemos, em Jesus Cristo, a nossa independência. Amém? E viver a maravilhosa vida que Jesus veio para nos conceder, vida com abundância, agora, aqui e eternamente. Eu não entendo algumas pessoas, alguns homens e mulheres de Deus. A vida cristã, você começa a desfrutar de toda magnitude, beleza dela, a abundância dela é agora. Há uma vida abundante que começa agora, aqui, e vai além para a eternidade. O melhor viver que alguém pode dizer que tem é o viver em Cristo, pela fé. Viver pela fé. Deixe-me ir para Hebreus capítulo 11, e neste texto de Hebreus 11, finalizar com você. A partir do verso 10, ele define para nós o que é fé, o que agrada a Deus. Começa com uma galeria de heróis, de homens e mulheres que viveram pela fé. No verso 8 ele fala de Abraão. O verso 9 também menciona Abraão. Aí vai para Isaac, Jacó, que moraram em cabanas. E o verso 10 diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele vai mencionar sobre Sara. Depois ele vai, no versículo 13, dizer o seguinte, verso 13: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram o quê? O mesmo que prevalece para nós hoje, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Amém? Há uma pátria celestial. O apóstolo Paulo diz: a nossa cidade está nos céus. Há uma pátria celestial. Então, eu e você somos, nesse momento agora aqui na terra, peregrinos, forasteiros. Nós não somos andarilhos. Andarilho é aquele que perambula sem destino. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Nós temos uma pátria, a pátria celestial, do qual o artífice e construtor é Deus, preparando para nós uma cidade. Aqui é de passagem, não podemos nos agarrar às coisas aqui como se fôssemos viver todo o tempo aqui. Os bens materiais passam, acabam. O tesouro material perece, mas o tesouro ajuntado nos céus é eterno. Precisamos investir. É interessante. Onde está o seu tesouro, vai estar o seu coração. Eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu estou investindo pouco no eterno. Eu preciso investir mais tempo com Deus. O nosso tempo está chegando, nós já estamos na consumação dos séculos.
Cristo está às portas. Vai ter um casamento por vir da igreja, que é a noiva, com o seu noivo, as bodas do Cordeiro. Tem arrebatamento. E tem tudo que Jesus falou que diz respeito à preparação da sua segunda vinda acontecendo. Já está aparecendo nos dias de Noé. Está uma baderna, uma bagunça. Eu ouvi essa semana de algumas educadores falando como estão os jovens hoje em dia nas escolas. Amados, eu pensei, Deus, o Senhor tem nos dado santos jovens. Jovens compromissados com o Senhor. No acampamento, são acampantes e equipantes. Parece os jovens do apóstolo João: jovens, sois fortes, já vencestes o maligno. Por outro lado, as jovens estão entregues ao agir maligno, ou do maligno em suas vidas. Hoje chega a ser preocupante, na época do frio, quando alunos vêm para a escola trazendo cobertor, e de repente um próximo ao outro põe. As maiores atrocidades estão acontecendo hoje. Há uma mocidade, um grupo de jovens, de adolescentes, expondo tão tenazmente o interior, tão malignamente, cheio de toda sorte de pecados, maus pensamentos, adultério, fornicação. Não é só no nosso país, não. Abrange, alcança, vem no mundo. São os dias em que nós estamos vivendo. A ponto do Senhor Jesus perguntar se quando Ele voltar, Ele encontraria fé na terra. O ateísmo dominando ardorosamente. O amor já está competindo com a Consul. Não é no refrigerador, é no congelador. A geleira, o amor esfriando. Do povo de Deus, os acontecimentos indo daqui para lá. Por amor, por trabalho voluntarioso ou de voluntariedade, a pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Por que eu tenho que empreender o meu melhor, se não me dão o melhor? Há uma necessidade de clamarmos por Jesus. Ele já bradou, Ele já conquistou a nossa independência com Ele. Homens e mulheres. O ano passado eu preguei uma mensagem aqui. Alguém lembra o título? Vou até colocar 2, porque se lembrar o título, merece 2 incentivos. Começa com para. Para quê? Para quê? Ninguém soube, ninguém sabe. Tudo bem, não vou ficar preocupado se você não sabe. Que até você ativar o arquivo, até o arquivo da memória trazer para você, já estaremos em casa. Demora um pouquinho, tá bom? Mas o título da mensagem era: para que somos chamados? Você lembra para que nós somos chamados? Para a liberdade. Mas vede como você vai usar essa liberdade. Essa liberdade tem que estar subordinada ao Espírito Santo, porque senão ela vira libertinagem. O Espírito Santo é quem tem o controle. Você entende o grito da nossa independência? Por que nós necessitamos de independência? Não é independência ou morte, é vida.
O grito da nossa independência é um brado de alguém que tomou sobre si os nossos pecados como Cordeiro de Deus, e agora então ele vai entregar o Espírito ao Pai, a Deus, e ele então tem a última frase, no último fôlego de força, ele vai dizer: está consumado. A obra que me deste a fazer. E vem a ressurreição, e vem o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Por que que nós precisamos de liberdade, do brado, do grito do Senhor Jesus? Todo o que comete pecado é servo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a verdade não é um sistema religioso, é uma pessoa, você entende? É uma pessoa. A verdade aqui é personificada na pessoa de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há vida. Assim como existe, e Deus faz questão de estabelecer isso, há um só Deus, o Deus desta palavra, e há um só mediador, um só Salvador, o Senhor Jesus. O cristianismo é mais do que um sistema religioso, ele é uma pessoa, o Senhor Jesus. Você já agradeceu por ter conhecido Jesus como seu Senhor e Salvador? Desde que o conheci, a minha vida ele mudou. O coração alegre, a Bíblia diz que aformoseia o rosto. Coloquemos-nos em pé. O coração alegre formoseia o rosto. Jesus é a alegria dos homens, das mulheres também, do ser humano, por assim dizer. Quando referimos a homens no sentido geral. Fora de Jesus a vida é vazia, não tem sentido. Eu sou grato, agradecido, trago essa gratidão no meu coração. Eu não estou sozinho. Em nenhum momento da minha vida eu estou sozinho. Quanto maior for a minha comunhão com o Senhor, mais eu vou ter noção da presença dele comigo. Os melhores dias da minha vida são aqueles dias em que eu estou em silêncio, mas ao mesmo tempo meditando no Salvador, no quanto tem sido bom para comigo, e mesmo naquilo que eu não tenho a compreensão exata de como deve acontecer, ele já tem todo o procedimento necessário, e nele eu apenas tenho que confiar. Ele tem cuidado de mim, ele tem demonstrado o seu cuidado. Esse ano eu completei 26 anos de casado, ele cuida do meu casamento. Quando falta vinho, que simboliza a alegria, quando os problemas se acumulam, quando parece que a gente está indo para o cartório, ou para o consultório do advogado, podemos buscar o recurso dele. Ele tem o melhor vinho, a melhor fonte de alegria. E metamorfose e transformação é com ele. Eu quero ter maior devoção a ele. Há áreas da nossa vida e que, se nós não cuidarmos, nós estaremos sendo dominados. Não estamos mais debaixo do poder do pecado, mas na presença. O pecado é sagaz, e o inimigo encontra nisso um forte aliado. E vivemos num mundo pecaminoso. Vamos orar nesse momento. Deus, o Senhor que conhece os corações de cada um aqui. Se alguém entre nós, cujo coração Cristo ainda não habita como seu Senhor e Salvador,
que na obra do Santo Espírito do Senhor, traga, ó Deus, a convicção. O apóstolo Paulo destacou na sua vida que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. O Senhor é poderoso para salvar, para libertar e para transformar. Obrigado pelo brado, pelo grito da nossa independência, quando na cruz do Calvário, o teu Filho, o Senhor Jesus, bradou: está consumado. Por causa da obra que ele realizou, e crendo nele como meu Senhor e Salvador, eu tenho conhecido uma vida com abundância. Eu tenho conhecido uma novidade de vida no meu viver. Eu tenho conhecido o amor de um Deus que amou o mundo de tal maneira, e que me amou, e me salvou. Que haja, ó Deus, dos que já estão em Cristo, a exortação: vivermos para a glória do Senhor, fugindo das artimanhas, da sagacidade do pecado, e correndo para a comunhão íntima com o Senhor Jesus. Abençoa, Deus, obrigado, Pai bendito. Sempre o Senhor tem nos provido do alimento espiritual da palavra do Senhor. Somos agradecidos, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradeço a ti, Senhor. Vocês estão aqui, assentai-vos. Felipe, faz aquele favor para mim que você fez no começo. Tenham todos uma ótima semana, a bênção na direção do Senhor Deus.